Você já parou para pensar por que em português a gente fala são 2 horas, no plural, mas em inglês se diz it is 2 o'clock, no singular? Pois é, são esses detalhes que fazem toda a diferença. Nesse nosso papo de hoje, a gente vai desvendar de uma vez por todas como dizer as horas em inglês, seguindo as regrinhas formais. Vamos dominar esse relógio juntos? Olha só o nosso caminho! A gente começa pelo básico do básico: como perguntar e como responder. Depois, vamos para as horas exatas, aquelas redondinhas. Em seguida, a gente divide o relógio em dois para entender os minutos. Primeiro a parte do past, depois a parte do to. E para fechar, vamos ver uns termos especiais e fazer aquele resumão. Vamos lá? Então, vamos começar pelo princípio, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é a estrutura para perguntar e principalmente para responder às horas. Parece simples, mas aqui já tem uma diferença bem grande do português que muda toda a nossa lógica. Em inglês, a pergunta é sempre essa aí, simples e direta. What time is it? Não muda nunca. Reparou que é no singular? What time is it? Enquanto a gente fala que horas são, no plural, o inglês mantém essa forma única. Isso já ajuda bastante, né? E agora, olha que legal a resposta. Em português, o nosso verbo concorda com a hora. É 1 hora, são 2 horas. Em inglês, não. A estrutura é fixa, é sempre it is, ou a forma contraída it's, não importa se é 1 hora ou se são 10. A base da resposta vai ser sempre a mesma. Isso simplifica muito as coisas. Ok, com a estrutura da pergunta e da resposta na cabeça, vamos para as horas exatas, as horas em ponto. É aqui que entra aquela palavrinha famosa o'clock, e onde a gente entende de vez por que o sistema de 12 horas é tão importante no dia a dia. Pensa no o'clock como uma palavra VIP. Ela só aparece em uma situação, quando não tem nenhum minuto. É para a hora cravada. E uma curiosidade, o'clock é uma abreviação da expressão antiga on the clock, que significa literalmente no relógio. Faz todo sentido, né? Então, a regra é super clara. A gente só usa o'clock para essas 12 horas aqui, quando o ponteiro dos minutos está lá no 12. Se for 2:01, por exemplo, aí o o'clock já não pode mais ser usado. Simples assim. E um ponto muito importante. Na fala do dia a dia, ninguém usa 13 horas, 15 horas, 22 horas. O padrão é o sistema de 12 horas. Para diferenciar se é manhã ou tarde, a gente usa o AM e o PM. AM, antemeridian, é para antes do meio-dia. E PM, pós-meridian, para depois do meio-dia. Bom, agora que os minutos entram na jogada, a coisa fica mais interessante. Vamos imaginar que a gente está dividindo o relógio bem no meio. Para a primeira metade, do minuto 1 até o 30, a nossa palavra-chave vai ser past, que indica os minutos que já passaram da hora. E aqui tem uma dica de pronúncia que é o pulo do gato. Para os minutos de 1 a 9, quando tem aquele zero na frente, tipo 1 e 5, esse zero não é pronunciado como zero. Ele é pronunciado como a letra O. Então fica 1 ou 5. Fica bem mais natural. Basicamente, a gente tem dois caminhos aqui. O primeiro, mais direto, é simplesmente ler os números que a gente vê no relógio. 110, 120, fácil. O segundo método, mais tradicional, é usar o sistema com past, que seria 10 past 1, ou seja, 10 minutos que passaram da 1. Agora, atenção aqui. Chegamos nos 15 minutos, um marco importante. Além de poder dizer 1:15 ou 15 past 1, existe uma expressão super comum que é a quarter past 1. A quarter significa um quarto, então é um quarto de hora passado da 1. E na marca de 30 minutos, a meia hora, a lógica é a mesma. 1:30 está super certo e todo mundo entende. Mas a expressão mais usada, sem dúvida, é half past 1. Half significa metade. Dizer 30 past 1 não está errado, mas é bem menos comum. O mais natural é half past. Pronto, atravessamos a fronteira dos 30 minutos. Agora, a partir do minuto 31, a gente muda completamente a perspectiva. Em vez de olhar para o que já passou, a gente começa a olhar para o que falta para chegar na próxima hora. E a nossa nova palavra-chave é tu, que aqui significa para. É uma verdadeira inversão de pensamento. Olha o exemplo. 1:40. Em vez de pensar nos 40 minutos que já passaram da 1, a gente pensa no futuro. Faltam 20 minutos para as 2. Por isso, 1:40 vira 20 to 2. É uma contagem regressiva. E assim como a gente tinha o a quarter past, agora a gente tem o par dele, a quarter to. Quando o relógio marca 1:45, significa que falta um quarto de hora para as 2.
Então a forma mais elegante de dizer isso é a quarter to two. Tamo quase lá. Para fechar com chave de ouro, vamos dar uma olhada nos nomes especiais para dois momentos marcantes do dia, o meio-dia e a meia-noite. E logo depois a gente junta todas essas peças num resumão para consolidar tudo o que a gente aprendeu. O meio-dia e a meia-noite são tão especiais que eles ganharam nomes próprios. Meio-dia é noon e meia-noite é midnight. E a regra do o'clock vale aqui também. Essas palavras são usadas só para a hora exata, em ponto. A gente diz it is noon, mas nunca it is 5 past noon, por exemplo. E aqui, o nosso mapa completo. Essa tabela resume tudo de forma brilhante. A gente vê lado a lado a leitura direta, que é mais prática, o sistema formal com o past e to, e claro, os termos especiais que dão aquele toque de elegância. Fica claro que para cada horário existem várias formas corretas e interessantes de se comunicar. No fim das contas, saber dizer as horas em inglês é ter mais ferramentas na mão. É poder escolher entre a rapidez da leitura digital ou a tradição do relógio analógico. Dominar esses sistemas todos não é só uma questão de gramática, sabe? É entender a flexibilidade do idioma. Agora que todas as regras estão claras, a pergunta que fica é: como você vai olhar para o relógio da próxima vez?